O adolescente brasileiro palestino Khalid Abdallah Ahmed, de 17 anos, morreu de fome enquanto estava detido na prisão de Megido, em Israel. Um laudo da autópsia conduzido pelo Instituto Forense Abu Kabir, em Tel Aviv, indica que a provável causa da morte foi uma combinação de fome, desidratação decorrente de diarreia induzida por colite e complicações infecciosas agravadas por desnutrição prolongada e falta de intervenção médica adequada. Pois é, e diante disso ainda há quem defenda Israel. Vamos ver essa história aqui com a Daiane Oliveira no plantão no Meteoro. Dai, vamos traduzir aquilo ali? Basicamente deixaram o cara sem água, sem comida, sem higiene para provocar a colite e sem atendimento médico diante dessa doença. Cara, como é que faz uma coisa Sofia, dessas? Sofia, isso é porque é Israel, tá? Isso é porque é Israel. Eu vou te pedir, Sofia, para abrir a matéria do UOL, por favor. A gente tem aí um caso que é um caso que o Brasil está acompanhando também, justamente porque o adolescente de 17 anos, ele é palestino-brasileiro, brasileiro-palestino. O nome dele é o Khalid Khaled Abdallah, e com apenas 17 anos, sabe qual foi o crime dele? Foi quando os soldados israelenses confrontaram, né, hostilizaram palestinos no seu ambiente, na sua cidade, no seu território, violentando, agredindo, torturando os palestinos, ele se colocou contra um desses soldados e ele teria agredido, chutado um desses soldados. A partir deste momento, então, logicamente, ele foi preso e ele ficou na prisão até a sua morte. A ONG Internacional Defesa das Crianças Palestinas, que é o DCIP, ela e também a FEPAL, que é a Federação Árabe Palestina no Brasil, confirmaram essa informação de que o Khalid ele faleceu na prisão após desmaiar de fome e bater a cabeça no chão. Só que não foi apenas o desmaio, porque, de acordo com o relatório médico, a autópsia, ele passou fome, ele sofreu desidratação por diarreia e complicações infecciosas. As condições foram agravadas pela desnutrição prolongada e privação de atendimento médico, de acordo com a instituição que acompanha crianças e adolescentes palestinas. O exame revelou ainda que o adolescente sofria de extrema perda de massa muscular e gordura corporal. E os detalhes de um médico da família dele que foi os detalhes de um médico da família dele que compareceu ao exame. O brasileiro palestino tinha sarna nas duas pernas e na virilha. Para quem não sabe, a sarna é justamente decorrência, né, de más condições de higiene do local e da sua condição de higiene pessoal também. O estado do tórax e do abdômen indicavam que ele sofreu um trauma contundente. O intestino grosso tinha edemas associados a uma lesão que ele pode ter sofrido. Sim, a autópsia, e desculpa pessoas, desculpa, é realmente um tema muito sensível, mas a autópsia aponta que é possível que ele tenha sofrido estupro dentro da prisão. O adolescente sofreu por meses, diz a ONG, né? A ONG, em nota, informou que a autópsia do Khalid indica que os guardas na prisão o deixaram passar fome e abusaram dele sistematicamente por meses, até que ele finalmente desmaiou, bateu a cabeça e morreu dentro de uma prisão. O Khalid ele esteve na clínica da prisão ao menos 3 vezes entre dezembro de 2024 e fevereiro agora de 2025. Durante um atendimento no ano passado, ele reclamou de traumatismo craniano e falta de comida para os detentos.
O Itamaraty disse, o UOL procurou o Itamaraty, que foi dito ao portal UOL que o governo brasileiro, entre aspas, é uma nota, o governo brasileiro solidariza-se com os familiares e amigos do Nacional e transmite sinceras condolências ao tempo em que continuará a exigir do governo de Israel as explicações necessárias acerca da morte do menor. E a solidarização acho que é muito pouco diante de tudo isso que vem acontecendo. E eu não estou falando só do Itamaraty, eu não estou falando só do Brasil. É inaceitável que a gente veja que isso segue acontecendo e absolutamente nada seja feito. Não é aceitável, não é minimamente aceitável esse tipo de tortura e violência que vem acontecendo com o genocídio, né? Com crianças, mulheres, adolescentes, com idosos, com toda a população palestina, sobretudo, que foi escorraçada de Gaza e que tem todo um interesse imobiliário, um interesse comercial naquela região, não só por parte dos Estados Unidos, que querem colocar um resort de luxo naquele local, mas por parte também de grandes empresários que querem conseguir acesso fácil ao mar Mediterrâneo, acesso fácil ao petróleo, sem precisar fazer uma volta maior. Então, a gente precisa entender que esse tipo de guerra, que esse genocídio do povo palestino, ele não é à toa. Ele é orquestrado, ele atende a interesses comerciais, senão já teria acabado. Até porque a gente pode, inclusive, levar em consideração que a população palestina praticamente já acabou. E nisso, Sofia, eu vou te pedir para trazer mais uma matéria, por favor, justamente falando sobre mais uma ofensiva, que é assim que eles chamam, uma ofensiva contra alguém do Hamas. Dessa vez foi um suposto líder do Hamas no Líbano, só para a gente entender que isso não vai parar apenas com a Palestina, apenas com Gaza. Por favor, Sofia. Um ataque aéreo israelense matou um alto funcionário do Hamas, junto com seu filho e filha em Sidom, a maior cidade do sul do Líbano. O exército israelense anunciou que suas forças realizaram um ataque direcionado na região de Sidom, eliminando o terrorista Hassan Farhat, comandante do braço ocidental do Hamas no Líbano. De acordo com uma declaração, Farhat orquestrou vários ataques terroristas contra civis e soldados israelenses, desde que a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza começou há quase 18 meses. O primeiro-ministro libanês Nawaf Salam denunciou uma agressão flagrante contra a soberania libanesa e uma clara violação do acordo de cessar-fogo em vigor desde 27 de novembro. Sidom abriga o maior campo de refugiados palestinos no Líbano. O atentado ocorreu após um ataque israelense no subúrbio ao sul de Beirute em 1º de abril, que matou um oficial do Hezbollah aliado ao Hamas. Em outubro de 2023, no início da guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, o Hezbollah começou a disparar foguetes quase diariamente contra Israel em apoio ao movimento islamista palestino. As hostilidades se transformaram em guerra aberta em setembro de 2024, com intensos bombardeios israelenses no Líbano, visando principalmente redutos do Hezbollah, cuja liderança foi praticamente dizimada. É isso, Sofia. Nesse caso, o Itamaraty se posiciona mais uma vez, porque tem um brasileiro, né, um palestino brasileiro envolvido. A gente já teve o Lula sendo criticado quando questionou sobre a postura de Israel, mas efetivamente são poucas as sanções internacionais e sequer a ONU consegue alguma mobilização digna para realmente fazer com que a população palestina tenha minimamente dignidade. A gente está falando minimamente o direito à vida, minimamente dignidade. A gente está falando que esse menino de 17 anos morreu de fome, gente. Foi torturado. Ele pode ter sido violentado de diversas formas durante essa prisão. Não tem como negar que isso é chocante, absurdo, doloroso. E será que esse é o mundo que a gente quer viver de fato? É isso, Sofia. Cara, Só
Sofia, perdão, só uma coisa. A matéria, né, fala assim, em guerra, não dá nem para chamar de guerra, porque é tão desproporcional a violência de um lado para o outro, não dá para chamar de guerra. É genocídio, gente. Pois é um genocídio, era um apartheid que já existia antes e agora está sendo seguido de um genocídio, né? A realidade é essa. E chega num momento que não dá para justificar. Ah, mas o Hamas. Não dá para justificar. O que está sendo feito no Hamas, o Hamas não justifica isso, o 7 de outubro não justifica isso, sabe? Não existe justificativa. A gente chegou num ponto que aquilo lá não dá para ser chamado de prisão. Aquilo é um campo de concentração. Aquilo é um campo de concentração. E, aliás, o Holocausto também não justifica isso, sabe? É outra coisa que tem que parar. Você fazer um holocausto não justifica, você ter sofrido um holocausto não justifica algumas décadas depois você fazer outro. Ah, vai se ofender com a comparação? Desculpa, não tem como não fazer essa comparação. O que a gente tá vendo são campos de concentração, é um genocídio. Acabou. Acabou. E muita gente falando aqui do papel que a mídia ocidental tem de propaganda para tentar passar pano para isso. Aí a gente entende o que aconteceu na Alemanha, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, vou pegar. Nossa, agora eu vou conseguir irritar outro espectro ideológico. Eu sei que tem muita gente que odeia aqui ouvir falar de Hannah Arendt e tal, mas, gente, banalidade do mal é um conceito super útil para explicar o que está acontecendo. Sabe? Você pode não gostar do conceito dela de autoritarismo, eu também não gosto. Mas a banalidade do mal é um conceito super útil para explicar o que está acontecendo lá. Então é isso. Dai, ficamos por aqui? Só um comentário sobre a Hannah. É bom a gente separar muito esse joio do trigo. Quando a gente fala de violência policial, quando a gente fala sobre por que a gente não se move de alguma forma, porque não é só quem tem determinado poder nas mãos, porque a gente também não cobra de uma forma mais efetiva, até sobre outras questões, não só sobre Israel. E essa passividade tem, né? Falar de banalidade do mal, vamos falar das veinhas no 8 de janeiro? Sabe, é sobre tudo. Ontem a gente falou sobre os adolescentes que foram queimados de cigarro pela polícia. É isso tudo, sabe? A gente precisa se posicionar, porque estamos anestesiados. Então, é só um homem, é só uma pessoa, é só um líder, e não é só isso. É isso, Não, Sofia. definitivamente não. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já está voltando com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.